Olá, queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael Nunes e o Espírito Santo, nessa noite, falou ao meu coração e me entregou uma mensagem. E a mensagem é verdades sobre a cruz. É um assunto bastante complexo e que a palavra cruz aparece de várias formas no Novo Testamento. É algo emblemático, é algo que nós precisamos estudar um pouco mais a fundo e eu quero convidar você para estar conosco nesses minutos para estudarmos acerca da cruz, o que ela representa, qual o valor dela e principalmente o que Jesus estava transmitindo quando usa nos seus ensinamentos a palavra cruz em Mateus 16, versículo 24. Em primeiro lugar, você precisa entender sobre a história romana sobre a cruz. Há quem diga, Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, disse que a cruz romana, ou a cruz, melhor dizendo, ela é oriunda ou uma invenção do povo assírio. O povo assírio é conhecido pela história como um povo muito cruel no sentido de levar cativo os seus inimigos, seus adversários. E há múltiplas formas na história de tortura que os assírios se utilizavam para punir os seus inimigos. Uma das mais cruéis e mais conhecidas era a morte por empalamento, onde uma estaca era atravessada pelas costelas ou pelas costas dos seus adversários, ou então pelas partes íntimas. E outro método muito conhecido pelos assírios era quando os seus prisioneiros eram forçados a andar por quilômetros, saindo como reféns de sua pátria até a nação da Síria, puxado por argola, ou anzol pelo nariz ou por uma parte do seu corpo. Mas há quem diga, historiadores, de que esse método cruel de tortura, de condenação, que é a morte por cruz, provavelmente possa ter sido inventada pelos assírios. E aí, no período em que o Império Romano se tornou um império bastante forte, diz alguns historiadores que Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, adequou ou se valeu desse método cruel de tortura para aplicar justamente às pessoas, aos seus opositores, quando ele invadia com o seu exército cidades, províncias e outras nações. E por espaço de 500 anos, os romanos foram adaptando esta forma cruel e justamente se utilizando dela para punir os seus adversários. Esta é a primeira verdade sobre a cruz. A segunda verdade é quem eram os condenados ou o que ela representava. As pessoas que eram punidas ou condenadas pela morte de cruz eram pessoas consideradas terroristas naquela época, eram considerados como eram assassinos, eram traidores, principalmente traidores militares. Há relatos, historicamente falando, que no Império Romano se levantou alguns comandantes contrários ao pensamento romano e que reivindicavam alguns direitos e eram considerados como traidores. E nessas revoltas sempre havia assassinatos e derramamento de sangue e às vezes desaparecimento de pessoas. E que quando isto era descoberto, tal ou a tal pessoa, ela era punida com a morte de cruz. Pessoas violentas, pessoas que atrapalhavam a ordem pública. Na época, historicamente falando, havia um grupo conhecido como os Zelotes. Eles eram um grupo revolucionário que não aceitavam o regime militar, o regime oprimidor de Roma, do governo romano, nos judeus.
os zelotes reivindicavam sempre a sua liberdade, que, se possível, se utilizariam da violência, ou seja, da arma, da espada, para tentar essa liberdade. Vale ressaltar uma coisa muito importante, uma curiosidade, que um dos 12 discípulos de Jesus, havia um que se chamava Judas ou Zelote. Sim, fazia parte de um grupo como esse aí. Então, as pessoas que eram condenadas eram pessoas terroristas, pessoas que tinham cometido crimes, tinham assassinado, tinham cometido atos de traição, caracterizado o ato de traição, pessoas violentas, e há quem diga que as pessoas violentas naquela época recebiam uma punição especial por conta de suas violências, sendo essa a morte de cruz. E a segunda coisa muito importante que a gente precisa entender sobre o que a morte de cruz representava no Império Romano era justamente levar uma mensagem de tolerância zero. Isto mesmo, a morte de cruz aplicava-se a essa pessoa, a esse condenado, mas transmitia a seguinte mensagem: nós não toleramos pessoas com essas características violentas, assassinas, cruéis, ou que desrespeitam a ordem pública, ou que se opõem ao governo romano. Então a mensagem que a cruz repassava era de tolerância zero. Agora, a terceira verdade, Cristo mencionou em Mateus 16, versículo de número 24, a cruz. Ele disse: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou nega-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Um texto muito conhecido, uma fala do mestre, do Senhor, muito conhecido, principalmente para pessoas que ou aceitaram como Senhor de suas vidas e que agora estão caminhando, mas que precisam tomar uma decisão. Em alguns textos de Mateus, no capítulo de número 5, Mateus capítulo de número 18, Jesus se utiliza de uma linguagem figurativa, trazendo para nós uma analogia de linguagem, dizendo que se minha mão, se os meus olhos, se meus pés me fazem tropeçar, eu devo arrancar e lançar fora de mim, porque muito melhor é me herdar a vida eterna sendo cego, aleijado ou coxo do que parar com todo o meu corpo no lago de fogo. Jesus estava falando sobre uma decisão radical que mudará totalmente a sua vida, que transformará totalmente a sua vida. E em Mateus 16, versículo 24, Jesus está chamando, dizendo, olhando para os discípulos, dizendo, vocês são os meus seguidores, porém, falta apenas uma coisa em vocês para que verdadeiramente vocês possam me seguir. E ele diz, neguem-se a si mesmo, eu quero renúncia. Para andarem comigo, viverem comigo, tem que haver renúncia absoluta, uma renúncia por uma causa maior. E eu quero fazer essa pergunta: você tem coragem de renunciar quem você é para uma causa maior? Jesus está nos chamando para renunciar por conta de uma causa maior. E ele diz: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A palavra cruz, eu acredito que foi entendida na íntegra, não só pelos 12, mas por todos os seus discípulos que estavam ouvindo essa mensagem. A cruz era um método cruel de tortura e de condenação bastante influente, notória, comum e conhecida na época dos discípulos. Quando Jesus usa essa linguagem analógica, fazendo esta analogia, ele diz assim: se vocês quiserem vir até mim, vocês devem renunciar todos os dias, e vocês estão indo para a morte. O Senhor está chamando o homem para a morte, e morte de cruz. No verso 25 diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa morte, ela precisa ser entendida.
Esse chamado para nós morrermos para a morte de cruz precisa ser entendido por dois lados. Primeiro, não só na literalidade, porque em diversas passagens da fala dos ensinamentos de Cristo, em Mateus capítulo 10, Jesus disse assim: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos, vocês serão mortos, serão perseguidos, arrastados, estarão na presença de reis, dos governadores. Em outras passagens, Jesus revela dizendo que os discípulos iriam sofrer, muitos seriam mortos por amor a ele e ao seu evangelho. De fato, seguir a Jesus é uma atitude de coragem. Seguir Jesus é uma decisão de coragem. Seguir Jesus é caminhar para a morte, não só para a morte literal, mas também para a morte espiritual, para a morte do mundo, porque no versículo 25 ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que quiser que perder a sua vida, achá-la-á por amor de mim. Quantos estão abrindo mão de seus vícios, do estilo de vida que ele acoplou à sua própria vida, que ele adotou ao longo dos anos a sua própria vida, pela uma causa maior. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 13, sobre a parábola de um homem que andando pelos campos conseguiu achar um tesouro. Ele foi e vendeu tudo que ao longo dos anos ele adquiriu para se apropriar de uma coisa maior. A pérola é Jesus. Esta preciosidade, este tesouro que aquele homem achou no campo e teve a capacidade de se despojar, de se desfazer, de vender tudo que ao longo dos anos ele construiu, significa uma atitude de coragem para um propósito maior. Quantos estão abrindo mão de uma vida de curtição, de uma vida de bebida, de uma vida de sexo desenfreado, de uma vida na contramão da vontade de Deus, justamente para tomar sobre si a sua cruz. Naquela época, um condenado ele carregava apenas a transversal da cruz. Jesus carregou uma parte de sua cruz até o Gólgota, até o Calvário. Ele carregava aquilo que estava caracterizado como a sua sentença. E ele foi até a direção da sua condenação final. Morreu no meu e morreu no teu lugar. E aí, você tem coragem de abrir mão, de perder a sua vida, de morrer para este mundo? Porque a segunda coisa que Deus, na sua chamada para a morte, morte de cruz, que ele quer dizer é que se você tem coragem de abrir mão ou de morrer para esse mundo, para se apropriar de uma vida totalmente diferente da vida que você possa estar levando nesse momento. Paulo olha, outra verdade, Paulo olha para Mateus 16, versículo 24, e diz que Saulo está crucificado. Olha só, Paulo olha para Mateus 16 e diz que Saulo está crucificado. Ele diz assim da seguinte forma: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós conhecemos muito bem a história do apóstolo Paulo. Sabemos que ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. A Bíblia, a própria Bíblia diz, a própria Escritura, ele mesmo relatando sobre suas experiências, em Gálatas, no capítulo 1, ele vai dizer que ele foi um dos maiores perseguidores. Ele tratava de que a perseguição que ele fazia contra o povo de Deus seria uma forma de trabalhar para Deus. Ele foi um instrumento do adversário. Mas, em um ponto da sua vida, em uma época da sua vida, ele teve um encontro em Atos do capítulo 9, um encontro com o Senhor. E a vida desse homem foi transformada. De Saulo passou para Paulo. E a Bíblia diz, quando ele olha para, com certeza, quando ele escreve Gálatas capítulo de número 2, versículo 20, que ele diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está olhando justamente para a fala
de Cristo em Mateus 16, 24, Paulo olha para Mateus 16, 24 e diz que Saulo está crucificado. Saulo está crucificado. Quando você olha para Mateus capítulo 16, aí você faz uma retrospectiva da sua vida, de quem você é. Você foi um antigo Manuel, você foi um antigo Rafael, você foi um antigo Paulo, você foi uma antiga Débora, Bárbara, Camila, não sei. Você olha para trás e você abriu mão de tudo que você tinha, de tudo que você era, por uma causa maior. E você entende que você já está crucificado em Cristo, mas você não vive mais conforme os desejos da sua carne, você não vive mais conforme suas convicções, mas agora Cristo vive através de você. Em Filipenses, no capítulo de número 1, versículo 21, em Filipenses 1, versículo de número 21, um homem, Paulo, é um homem de convicções e que estava pronto até para a morte. Olha o que ele diz no versículo de número 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Um homem com convicção. Ninguém morre por uma causa, ninguém morre por uma coisa que ele não crê. Você morreria por uma coisa que você não crê, você morreria por uma coisa que você não tem convicção. Paulo era um homem cheio de convicção e que estava pronto até para morrer. Ele está dizendo no versículo de número 20, Cristo será sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Recordo de uma das falas de Paulo quando chama de Éfeso os presbíteros, pastores da igreja de Éfeso, em Atos no capítulo 20, ele diz assim, nunca considerei a minha vida por preciosa. Era um homem de convicções e que estava para disposto até mesmo a morrer, para o sofrimento. O próprio Deus disse a Ananias acerca dele, dizendo, olha, este para mim é um vaso escolhido, eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer por amor a mim e ao meu evangelho. Um homem de convicção, ou seja, você que é cristão, deve ter convicções, até mesmo se você está sendo levado para lugares que você nunca imaginou, e que você tem convicção de que Deus está dirigindo a sua vida e que você tem um chamado, se possível, morra pelo seu chamado. Não negue, não se recuse, não retroceda, mas tenha convicção. Paulo vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que fazer a mesma coisa. Em quem você tem crido. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 24, revela duas coisas importante. A cruz de Gálatas 5:24 revela duas coisas importantes. Primeiro, vamos ler. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, ou seja, desejo. Primeira coisa que a cruz de Gálatas 5:24 revela é os que são de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Os que fazem parte da família da fé. Os que realmente estão em Cristo Jesus, nova criatura são, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 5, versículo de número 17. Os que estão em Cristo Jesus foram aqueles que experimentaram verdadeiramente o novo nascimento de João capítulo 3, versículo 3 e João 3, versículo 5. Que se nós não nascermos da água e do Espírito, não poderemos herdar a vida eterna. Esta crucificação de Gálatas 5:24 justamente representa este grupo de pessoas que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. E a cruz de Gálatas 5:24 representa a segunda coisa, os que não brincam com sua carne, pelo contrário, sentenciam ela à cruz. Quando Cristo nos chama em Mateus 16:24 para sermos os seus seguidores, ele está nos chamando para a morte, morte de cruz. E a segunda coisa que revela Gálatas 5, versículo 24, que os que são verdadeiramente de Cristo não brincam e não subestimam a sua carne.
a sua natureza pecaminosa, mas pelo contrário, pegam ela e levam ela para a sentença de morte, porque sabe que sua carne não é brincadeira. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas 5, versículo de número 17, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, é uma guerra interna, é uma guerra da carne versus o espírito. E uma dessas duas coisas você deve enfraquecer ou alimentar para tornar forte. E para nós encerrarmos, Gálatas 5, 19 e 21 mostra a lista completa do que éramos e o que precisamos fazer. No versículo 19 diz: porque as obras da carne são manifestos, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões e heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas fazem não herdarão o reino dos céus. Ou seja, Gálatas 5, 19 e 21 mostra a lista completa do que éramos e do que precisamos fazer. Agora pega tudinho o versículo 19 até o 21 e deposita no versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, a nossa carne é tendenciosa para este mundo. A nossa carne é tendenciosa para fugir da cruz, porque a cruz é a sentença da carne, é a aniquilação da carne. A nossa carne, ela quer correr para um outro lugar, para uma outra direção, que nos distancia de Deus. Mas o nosso espírito quer nos levar diariamente para a cruz, para que justamente todas essas paixões e desejos possam ser aniquilados. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo sobre as verdades sobre a cruz. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer pela sua participação e que você possa sempre ser abençoado e ministrado com mensagens do tipo dessa. Ative o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe, comente também e que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.